Oi, meus amores, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. No vídeo de hoje quero contar pra vocês uma experiência que eu tive. Uma fila que eu vi, as pessoas indo pro inferno. Foi uma experiência muito forte mesmo. Então, se você tem medo dessas coisas, sabe, do mundo sobrenatural, assim, eu recomendo você não assistir esse vídeo. Amados, essa experiência eu tive também, acho que foi em 2019. Eu tenho uma amiga homossexual, né? E ela me ligou tarde da noite num dia falando que a namorada dela tinha terminado com ela e que ela ia se matar e tal. E eu falei, não, não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso, eu vou orar pela sua vida. Ela falou, não, não aguento mais e tal, não sei o que. Ela teve um gatilho de homicídio, sabe? E, e eu falei, não, você não vai fazer isso, tô correndo aí agora, sabe? E corri lá na casa dela, tarde da noite já era umas 11 e pouco. E quando eu cheguei na casa dela, fui lá, orei por ela, conversei muito com ela, sabe, bastante. E aí ela desceu comigo até uma parte do caminho, sabe, pra minha casa, porque ela mora algumas ruas pra cima da minha casa. Ela desceu comigo até uma parte do caminho. E quando a gente chegou, tipo, umas 3 ruas aqui pra cima da minha casa, a gente ficou parado embaixo de um toldos, né, de um bar que tem ali, porque estava meio que, tava chovendo, sabe, chuviscando, estava muito frio, tava muito frio mesmo. E aí, nisso, enquanto nós estávamos ali, sabe, eu me recordo que passou um conhecido nosso, né, ele também é homossexual, ele passou, sabe? Ele parou e perguntou pra essa minha amiga se ela tinha cigarro. Perguntou pra mim se eu tinha cigarro, eu falei, eu não fumo mais. Aí ele perguntou pra essa minha amiga se ela tinha cigarro. E ela deu um cigarro pra ele. Sabe, e aquilo ali tocou muito no meu coração, sabe? Porque ele usa usuário de crack. Ele tava com um shortinho bem curtinho, sem blusa de frio, sabe? De chinelo. E tava frio. E ele pegou e falou assim pra gente assim, agora eu vou ir pro meu corre. E eu peguei e falei pra ele assim, não faz isso, né, e tal, né. Aí ele falou assim, precisa fazer, amiga. Ele falou, preciso fazer, amiga, porque eu preciso usar o negócio e tal, não sei o que. Eu falei, você vai vender seu corpo por causa de 10 reais? Aí ele pegou e falou assim, se fosse 10 reais, o boy não quer pagar 10 reais. O boy vai pagar menos. Acho que era 5 reais que o cara ia dar pra ele. Aí eu falei, nossa, por 5 reais você vai fazer isso? Não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso e tal. E conversei com ele, dei alguns conselhos pra ele. Aí ele falou, amiga, precisa fazer e tal, porque sabe como que é, né? Eu tenho meus vícios, tenho que sustentar meus vícios, não sei o quê. E saiu muito louco, sabe? Aquilo ali, sabe, partiu meu coração de ver, de ouvir aquilo e ver aquela cena, sabe? Né, a pessoa chegar a esse ponto, entendeu? Por causa dessa maldita droga, perdão pela palavra, mas é a palavra que encaixa, entendeu? Perfeitamente. E a pessoa vender seu corpo por causa de 5 reais, entendeu? Tipo, ele tem que fazer isso 2 vezes pra conseguir comprar a droga, porque custa 10 reais, entendeu? E também por estar aquela altura da noite, sabe? Aquele horário já era 1 hora, 1 e pouco da manhã. Aquele frio, e ele ali sem blusa, de chinelo, ele tocou muito no meu coração, sabe? Eu comecei a olhar ao meu redor, as coisas que acontecem na madrugada com outro olhar, sabe? O olhar que eu não tinha quando era do mundo, entendeu? Porque quantas madrugadas eu passei, né, no meio deles, entendeu? E, tipo, não via com esses olhos, entendeu? Sabe, pra mim tudo aquilo era normal, entendeu? Pra mim tudo era normal. Mas ali, eu olhando com aquele olhar de misericórdia pelas vidas, e me tocou muito, sabe, gente? Me tocou muito. Eu lembro que eu comecei a olhar ao meu redor e, tipo, vários usuários passando, sabe? Muitos sem blusa, outros descalços, garoando, eles assim naquela fissura, querendo a droga, sabe? Eu ficava pensando, nossa, como que o inimigo é sujo, né? Como que ele escraviza as pessoas a tal ponto, entendeu? Ao ponto das pessoas passarem por tudo isso, se submeterem a isso, sabe? Fiquei muito mal, gente. Fiquei muito mal mesmo. Aí, então, despedi da minha amiga, vim pra minha casa, dobrei meu joelho e fui orar pelas essas vidas, sabe? Eu fui interceder por essas vidas porque eu fiquei muito tocada mesmo. Eu fiquei muito triste mesmo, entendeu? Em ver aquela cena. Cheguei em casa, no momento em que eu cheguei em casa, eu comecei a orar por eles, eu comecei a interceder, eu comecei a chorar muito. Eu lembro que eu chorava muito. No momento que eu estava ali de joelho, sabe, com os olhos fechados, eu vi, gente, não foi com os olhos abertos, foi com os olhos fechados. Eu, eu, eu tive uma visão muito forte. Eu vi uma fila. Gente, meu marido chegou pra almoçar, vou ter que parar o vídeo, tá bom? E a gente vai almoçar, depois que eu almoçar, eu volto a gravar o vídeo pra vocês, tá bem? Beijão, peraí, já volto.
Voltei, gente. Meu marido já almoçou, já almoçamos, ele já até voltou a trabalhar. Eu tive que dar uma pausinha aqui, né, pra poder cuidar do maridão, né? Hoje é meu dia de folga, mas a gente nunca fica de folga, né, gente? Dona de casa não fica de folga. Ainda tenho que lavar louça, arrumar a cozinha, limpar a casa, dobrar roupa, tem um monte de coisa ainda pra mim fazer. Eu vou acabar de gravar esse vídeo aqui pra... Eu tenho que editar vídeo ainda hoje, pretendo editar os vídeos ainda hoje pra poder postar. Amém? Eu tava dizendo pra vocês que depois do momento que eu estive com a minha amiga lá e que eu vi toda aquela cena, me comovi, né, com os usuários de droga, eu vim pra minha casa e eu dobrei meu joelho e eu fui orar por eles, né. Eu lembro que eu chorei muito e comecei a ter uma visão, né, com os meus olhos fechados eu comecei a ver uma cena muito forte, gente. Eu lembro que... Eu não gosto nem de lembrar dessa visão, sabe? Porque, tipo assim, é muito forte mesmo. Mexe muito comigo, sabe? Eu lembro que eu vi, na hora que eu fechei os meus olhos, tava de olhos fechados, de repente, assim, eu vi... Foi muito real, sabe, gente? Eu vi um demônio na minha frente. Eu vou tentar explicar pra vocês como era o cenário pra vocês entenderem. Mas eu vi um demônio na minha frente. Ele era muito alto. Ele tinha, tipo assim, uns 3 metros de altura, com mais o chifre dele, que era muito grande, que ele fazia volta, assim, sabe? O chifre dele. Nossa, o meu cabelo tá horrível. Preciso pintar, gente, mas por causa da gravidez eu tô evitando. Né? Mesmo com a tinta sem amônia que a minha médica autorizou, eu tô evitando. Enfim. E aquele demônio, ele tinha um chifre enorme, tipo, muito alto ele era. E o chifre dele, acho que dava, com um chifre, dava uns 4 metros de altura, gente. Eu lembro que eu olhava pra cima, assim, assustada. Eu lembro que eu vi diante de mim, assim, eu tava de lado, ele tava na minha frente. E aí eu olhei pro lado pra frente, sabe? Tipo, pro lado, né? No caso, como eu estava virada pra cá assim, olhei pra esse lado, eu vi tipo um precipício, sabe? Muito fundo. E quando eu olhei lá embaixo daquele precipício, eu ouvia muitos gritos, muitas vozes, sabe? Era muito real. Muito real pra mim aquilo, sabe? Porque eu ouvia aquelas vozes, eu estava vendo aquela cena com os meus olhos fechados, mas era como se eu estivesse lá. Foi muito estranho, só vivendo pra saber como que é. E eu via, sabe, parecia um lago assim, que tinha muito fogo, sabe? E as pessoas estavam sendo queimadas lá dentro, entendeu? E tipo, era um grito assim, sabe, terrível, sabe? De pessoas gritando, pedindo por ajuda, pedindo por socorro, sabe? Pedindo por misericórdia. Tinha gente lá chamando a Deus, clamando a Deus. É forte, gente, muito forte. Aí eu lembro que... E quando eu olhei, né, pra cá tinha o precipício, de frente comigo o demônio. E no nosso meio, assim, tinha uma fila. Uma fila que eu olhei assim, eu perdi de vista, de gente, sabe? Uma fila enorme. E nessa fila, as pessoas que estavam nessa fila, parecia que elas não sabiam que elas estavam naquela fila, sabe? Tipo, elas estavam curtindo, né, a vida. Fumando, bebendo e dançando, tal, não sei o que, dançando, conversando, dando risada. E quando ela, tipo, chegava mais ou menos ali em terceiro na fila, sabe? Para ser lançada naquele lago, né, de fogo, porque aquele demônio estava lançando aquelas pessoas. Eu lembro que ele pegava e puxava assim a pessoa começava a se desesperar e ele grudava ela assim, sabe, uma unha muito feia. Quer ver, ele tinha uma cor meio roxada, roxa, sabe, meio puxado pro roxo. Ele era muito feio, gente, muito feio. Ele tinha umas garronas assim, ele tinha umas pernas estranhas, parecia perna de animal, sabe? Estranho, assim, ele era muito feio. Ele pegava e jogava essa pessoa dentro do lago. E essa pessoa caía gritando, sabe? E quando as pessoas estavam totalmente dispersas, sabe? Tipo, parecia que elas nem sabiam que elas estavam naquela fila. Que elas estavam indo pra ali, pra aquele lugar. Mas quando chegava mais ou menos em terceiro, assim, acho que elas meio que se davam conta e tentavam sair e não conseguiam. E logo em seguida elas já eram arrastadas, jogadas, lançadas dentro daquele lago, sabe? E
E o grito era horrível, era horrível. Eu lembro que eu tava com os meus olhos fechados, chorando muito. Eu abri meu olho assim com tudo, sabe? Na hora que eu vi aquela cena foi muito rápido. Eu olhei o lago, vi os gritos, vi a pessoa sendo lançada, eu abri meu olho. Muito rápido. E eu fiquei, tipo, assustada. Eu fiquei, tipo, Deus, o que é isso? O que é isso? E o Espírito Santo só falou pra mim assim, fecha os olhos, deixa eu te mostrar, fecha os olhos. Eu falava pra Deus, eu não quero ver mais, eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver. O Espírito Santo, fecha os olhos. Aí eu fechava os olhos, eu vi outra vez aquela cena, outras pessoas sendo lançadas. Eu abri os meus olhos, falei, Espírito Santo, eu não quero ver mais, eu não quero ver mais. Aí eu lembro que ele pediu pra mim 2 vezes fechar os olhos. Aí eu fechei os olhos outra vez, porque ele pediu. Eu vi mais uma vez. Aí eu falei, o que é isso? Por que você tá me mostrando isso? Eu não quero ver mais isso, eu não quero ver essa cena mais, sabe? Eu fiquei aterrorizada, eu fiquei apavorada na hora que eu vi aquilo. Pensei, eu sozinha, dentro de uma casa, dentro da minha casa. Aquela hora da madrugada, tendo uma visão dessa, entendeu? Então, tipo assim, eu fiquei em choque, sabe? Quando eu vi a cena assim, eu fiquei em choque mesmo, eu fiquei apavorada. Eu falei pro Espírito Santo, por que que tá me mostrando isso? Por quê? E o Espírito Santo falou pra mim assim, você também estava nessa fila. Essas pessoas que você estavam orando, estão nessa fila. Infelizmente, essas pessoas estão nessa fila. E o Espírito Santo mostrou pra mim que eu também estava nela. E que ele tinha me resgatado de lá, sabe? Ele tinha me tirado daquela fila. Claro, gente, que eu não posso afirmar pra vocês que isso acontece, né? Que é exatamente assim, entendeu? Mas eu acredito que tenha sido uma forma figurada que Deus me mostrou, entendeu? Né? De como o mundo espiritual funciona, sabe? É como se a gente estivesse numa fila mesmo, entendeu? Na verdade, é como se existisse 2 filas, entendeu? A fila que nos leva pro céu e a fila que nos leva pro inferno, né? E Deus me mostrou essa fila que leva pro inferno, né? Não que seja exatamente assim, né? Mas é uma forma figurada, sabe? E ali, ao mesmo tempo que me veio aquele sentimento de gratidão, sabe? Por ter me tirado daquela fila, me veio também aquele sentimento de preocupação, sabe? Aquele sentimento de misericórdia dentro de mim, sabe? Por saber que muitas pessoas que eu conheço, amigas minhas, familiares meus, estão nessa fila. Estão nessa fila. E muitos não saíram ainda. Infelizmente, muitos ainda não saíram. Sabe? E foi terrível ver aquilo, gente. Foi terrível. Então eu peço pra você que se você estiver nessa fila, saia o quanto antes. Se você estiver no mundo, saia o quanto antes. E se você conhecer alguém que esteja nessa fila, ore por essa pessoa. Busque por essa pessoa. Amém? E essa experiência que eu queria deixar pra vocês, muito forte que eu tive. É isso, gente. Beijos. Amo vocês. Fiquem com Deus e fiquem firmes. Fiquem firmes. Busque por aqueles que não estão firmes. Vamos buscar, vamos orar, vamos interceder. Amém? Beijão.